Oi, gente, bom dia. Vamos mais a uma aula, né? Vamos fazer uma revisãozinha, né, daquilo que a gente já viu, aquilo que a gente já estudou e vamos dar uma estudadazinha aí, bem legal, para tirar nota boa nessa última avaliação do semestre, tá? Vamos lá. Nesse segundo bimestre, nós selecionamos, né, somente 3 conteúdos bem tranquilos para a gente fazer essa avaliação. A avaliação tem somente 5 questões, tá? E vamos lá. Vamos trabalhar 2 conteúdos com números naturais, certo? O primeiro é múltiplos de um número e o outro divisores de um número, certo? Vamos ver aqui, tem uma pergunta na página 181 do livro de vocês. 64 é múltiplo de 2? O que é um múltiplo? Vejam, todos aqueles números que a gente tem como resultado de uma multiplicação por um determinado número é um múltiplo, tá? Aqui na definição de múltiplos diz assim: os múltiplos de um número são obtidos pelo produto gerado entre esse número e a sequência 0, 1, 2 e assim sucessivamente, tá? Então, assim, os múltiplos eles são gerados através da multiplicação. É o resultado da multiplicação do número que a gente que a gente escolheu, né, que a gente está trabalhando com ele, por qualquer outro número natural. O exemplo aqui é o 3, né? Nós temos aí 3 vezes 0, que vai dar 0, né? Então, 3 vezes 1, que vai dar 3. 3 vezes 2, 6. Então, todos esses resultados dessa multiplicação é um múltiplo, ok? E nós vamos ver como é que a gente consegue tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 ou 3 números, certo? Só revisando aquilo que a gente já viu, a gente já estudou um pouquinho antes, multiplicação, né? O MMC. Esse primeiro M aí do MMC é de menor múltiplo comum, mínimo menor, múltiplo resultado de multiplicação e comum que é igual para todos, né? É comum. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês, para a gente analisar. Aqui. Nós temos aí um quadro que você vai completar com os fatores desse número, né? De forma que todos os números que você botar aqui para multiplicar, tá? Tem que dar esse valor aqui do meio, que é o produto, 30, certo? Temos aí 6 vezes um determinado número, vai dar 30. Então, 6 vezes 5, 30. 30 é um múltiplo de 6. 1 vezes 30 é 30. Então, 30 é múltiplo do próprio 30. 2 vezes 15 vai dar 30. Então, 30 de novo aqui, múltiplo de 2, porque multiplicou por 15, deu 30. Então, esse produto aqui, esse resultado, é o múltiplo de qualquer número que você queira fazer a multiplicação, né? Múltiplo de um número é o resultado da multiplicação que você faz por outro número natural, ok? Então, para a gente conseguir fazer o menor múltiplo comum
entre dois números. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos voltar um pouquinho e vamos dar um exemplo. Ó, vamos ver aqui os múltiplos de 7, né? Todos os múltiplos de 7. Nós temos aqui, mas podemos continuar, né? 7, 14, 21. Temos os múltiplos aqui de 10, que vem de 10 em 10, né? Então, 10, 20, 30, 40, 50 e vai sucessivamente. Ele pediu aqui 10 múltiplos de cada um desses. Quando você tirar os 10 múltiplos de 7, os 10 múltiplos de 10, os 10 múltiplos de 25, você vai encontrar um deles que vai estar nos 3. Um valor que vai estar nos 3, ok? Então, esse valor que vai estar no 3 vai ser o menor múltiplo entre os 3, ok? Então, menor vem de mínimo. Se eu tiro, por exemplo, os múltiplos de 5, vamos dar um exemplo aqui, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 10. Nos de 5 eu vou ter 5, 10, nos de 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim sucessivamente. Nos de 10 eu vou ter 10, 20, 30, 40, 50 e infinitamente. Quantas vezes a gente multiplicar, a gente vai ter, né? Então, a gente vai perceber que entre os múltiplos de 5, o menor que vai ter entre eles vai ser, que está nos dois, né? O menor que vai estar nos dois vai ser o 10. O 10 vai estar no 5, né? 5, 10, 15, 20. E vai estar também no 10. Começando por ele já, 10, 20 e 30. Então, o menor que está entre os dois é o menor múltiplo comum, ok? Vamos avançar para os divisores agora. Nos divisores, a gente vai tirar o maior. Presta atenção que no múltiplo, na multiplicação, a gente tira o menor múltiplo comum. Já nos divisores, a gente vai tirar o maior, tá? Vamos lembrar dos critérios de divisibilidade. Lembram que a gente estudou sobre os critérios? A gente não precisa ficar o tempo todo armando uma conta de divisão para saber se esse número é divisor, por exemplo, de 2, se é divisor de 3. A gente precisa ver quais são os critérios, né? Como se fosse uma regrinha. Por exemplo, para dividir por 2, eu preciso que esse número seja divisível. Aliás, eu preciso que esse número termine ou em 0, 2, 4, 6, né? Ele precisa ser par. Se o número termina com 0, consequentemente ele é par, automaticamente ele vai dividir por 2. Todo número par divide por 2, tá? Porque são justamente duas partes, né? Então, todo número par divide por 2. Vamos ver o critério de divisibilidade do 3. O número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos é divisível por 3. Lembram que a gente trabalhou logo no iniciozinho que um número ele tem um valor de acordo com a posição que ele ocupa, tá? Se a gente tem 0, 3, esse 3 aí vai valer 3 unidades. Mas se a gente tem 3 e 0, a posição inverteu aí, né? O 3 foi para o início. Então, esse 3 vai valer
no valor relativo ele vai valer um 30, mas no valor absoluto ele não muda. Ele tanto vale 3 quando ele tem 0 e 3, o valor absoluto dele é 3, e quando ele muda de posição, que junto com o 0 ele vai representar um 30, mas o valor absoluto dele não vai depender da posição, o valor absoluto dele é 3. Então, 3 é divisível por 3? Sim. Então, vejam, se eu tenho um número, por exemplo, 54, esse 5, o valor absoluto dele é 5. Mesmo ele representando aí a dezena, né, o 50. Mas o 4, que também tem o valor absoluto 4, quando eu somo os dois, a soma dos valores absolutos, 5 mais 4 vai dar 9. 9 divide por 3, então ele é divisível por 3, tá? Então é tudo uma regrinha, né? Quando é que um número é divisível, por exemplo, por 4? Quando ele termina em 00, ou quando o número formado pelos dois últimos números da direita é divisível por 4, certo? Critério do 5, o número para dividir por 5 e dar uma conta exata, ele precisa terminar ou em 0 ou em 5. O critério de divisibilidade do 6, o número que é divisível por 6, quando é divisível também por 2 e por 3. Então, a gente tem um número grande, maior do que o 2 e o 3, claro, né? Que divide por eles, né? Por exemplo, 12 divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele vai ser divisível por 6, ok? E assim a gente vai nessa sequência de vendo todos os números, qual é o critério de divisibilidade. Para o número dividir por 8, por exemplo, é quando ele termina em 000, tá? Ou então, quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita é divisível por 8. E um número divisível por 9, quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos é divisível por 9. Então, soma o valor dos algarismos, né, o valor absoluto dele, e aí vê se esse número divide por 9. Exemplo, 2.871. Será que esse número divide por 9? Então, usando essa regrinha, você não precisa necessariamente fazer a conta de tudo. Você vai fazer a conta somente dos valores de cada número, o valor absoluto, e ver se esse número divide por 9. Exemplo, 2.871. Nós temos o 2, temos o 8, 2 mais 8, 10. Temos o 7, 10 mais 7, 17. E temos o 1, 17 mais 1, 18. 18 é divisível por 9? Sim, se eu dividir 18 por 9 vai dar 2. Então, a gente tem como facilitar, né, os cálculos para a gente ter aí uma divisão por cada um dos números. Só precisamos estudar aí essas regrinhas para a gente poder saber se o número é ou não divisível por outro, tá? E o máximo divisor comum? Nós estamos falando aí dos números que são dos divisores, né? É o maior divisor igual entre dois números, tá? Se eu pego, por exemplo, o número 24 e o número 12, qual é o maior divisor? Então, eu vou colocar ali, ao lado do 12, todos os divisores dele. Por exemplo, divide por 2, divide, porque ele é par, lembra? Divide por 3, divide, porque a soma dos valores absolutos é divisível por 3, então divide por 3. Divide por 4, divide por 6 e divide por ele mesmo, né? Então, no 12, eu tenho como divisores o 1,
o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Quais são os divisores do 24 agora? Todos esses números, né? E mais alguns. O 24 divide por 1, divide por 2, divide por 3, divide por 4, por 6, por 8, por 12 e por ele mesmo. Então, entre o 12 e o 24, quais são os maiores divisores? Qual é o divisor maior? O 12, né? O 12 divide o 12 e divide o 24. E o maior entre eles dois é o 12. Esse é o máximo divisor comum, ok? Vamos avançar aí para um outro número que a gente estudou, que foi o número primo. O que é um número primo? Né? Ainda se referindo à questão de divisores, o número primo, ele tem somente dois divisores, né? Que é o número 1 e ele mesmo. Quais são os exemplos? Por exemplo, o 7. O 7 eu não consigo dividir por mais números. Nós temos alguns números, né? Que só divide por 1 e por ele mesmo. Então, ele é chamado de número primo. Esses números são, por exemplo, o número 3, o número 2, né? O número 2 divide por 1 e por ele mesmo. Então, nem todos os números primos são ímpares. A maioria sim, mas não todos. O número 3 divide por 1 e por ele mesmo. O número 4 divide por 1, divide por 2 e por ele mesmo. Então, ele não é um número primo, porque ele tem mais de dois divisores, tá? O número 5, eu consigo dividir o 5 por 1, não divido por 2, não divido por 3, nem por 4, só pelo 5 mesmo. Então, é um número primo. Número 6, eu divido por 1, por 2, por 3 e por 6. Ele tem 4 divisores. Não é um número primo, é um número composto. O número 7, eu divido por 1, não divido por 2, não divido por 3, não por 4, não por 5, não por 6, só por ele mesmo e pelo número 1. Então, todos aqueles números que dividem por 1 e por ele mesmo, nós chamamos de número primo, ok? Vamos adiante. O nosso próximo assunto é fração, ok? O que é fração? Fração é uma parte do todo. Não foi isso que a gente viu? Vamos ver aqui. Nós temos aqui algumas situações para que nós possamos representar a fração. Temos aí essa primeiro aviso aí, né, na placa, que diz assim: não cobramos a fração, cobramos a hora completa. Então vejam, quando a gente diz, o que foi que essa placa, esse aviso quis dizer aos motoristas? Que não vai cobrar a hora partida. Por exemplo, digamos que ele precisou colocar o carro dele no estacionamento somente 20 minutos. Mas o dono do estacionamento não quer saber se ele passou 20, 30, 40, 45 minutos. A partir do momento que ele coloca o carro no estacionamento, ele vai ter que pagar a hora completa e não uma parte dela, ok? Então, se o motorista passar 1h30, de acordo com o que tem no aviso, na regrinha aqui, na orientação, não vai poder ser cobrado 1h30. Tem que ser a hora completa. Então, digamos que a hora completa nesse estacionamento seja R$5. Então, ele vai pagar R$10, mesmo que ele passe 1h30. Tanto faz ele passar 1h20, 1h30, 1h40, ele vai pagar
a hora completa e não fração. Diante disso, o que é uma fração de uma hora? É uma parte da hora, né? Fração são partes. Eu comprei um chocolate e fracionei, né? Coloquei ele em pedacinhos que foram frações, pedaços. Então eu comprei um chocolate e retirei pedaços. Frações são partes, pedaços, tá? Aqui no segundo diz assim: 2/3 da população mundial tem documentos como certidão de nascimento, tá? Então vejam, para a gente saber quanto equivale a 2/3, a gente precisa ter o total da população, certo? E fazer esse cálculo aí. Como é que a gente faz o cálculo de uma fração de um número? Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Nesse exemplo aqui tem assim: Liliane deseja fazer um bolo que leva 1/4 de 1 litro de leite. Observe como foi possível dividir o litro em 4 porções iguais e separar apenas o que ela ia precisar para fazer o bolo, né? Então vejam, ela dividiu o leite em 4 copos e precisou somente de uma parte. Eu gostaria de chamar a atenção em relação a essa questão dessa numeração aqui da fração. Vejam, nós temos 1/4. Esse número de baixo, que é chamado de denominador, ele é colocado, ele representa, na verdade, em quantas partes o objeto, a fruta, o leite ou qualquer outro objeto foi dividido. O número de baixo representa em quantas partes a gente dividiu o bolo, a pizza, né? Se eu pegar uma pizza e dividir ela em 8 pedaços, tá? E aí eu quero que represente essa pizza em forma de fração. Então, o primeiro número que eu vou colocar é o número de baixo, que é a fração, que é o denominador, que representa em quantos pedaços eu parti, ok? No segundo diz assim: se Liliane precisasse de 1/5 do litro de leite para outra receita, o que ela deveria fazer para obter essa porção? Dividir em 5 partes. Veja que 1/5, o número 5 está embaixo, é o denominador. Então, ele representa em quantas partes foi fracionado, foi dividido, ok? Vamos aqui para esse prédio. Veja, esse prédio tem um total de 8 janelas. E 3 delas estão abertas. Se eu perguntasse quantas janelas, qual é a fração que representa o número de janelas abertas, né? Então, em primeiro lugar, eu ia botar o denominador, o número de baixo, né? Que é a quantidade de janelas que tem no prédio. E em cima eu ia colocar quantas estão abertas, tá? Aí nesse cliquezinho tem essa explicação. Na fração 3/8, o 3 é o numerador, que é quantas partes, nesse caso aí, quantas janelas estão abertas. E o 8 é o denominador, que representa em quantas partes foi dividido, o total de partes que foi dividido, ok? Então, lembrem disso. Total de partes em que qualquer coisa foi dividida, representando fração, ele vai ficar embaixo, é o denominador, ok? Vamos ver essa parte aqui. Nós temos aqui a representação da fração, né? Vejam, nesse primeiro exemplo aqui nós temos um retângulo dividido em 7 partes.
Então, esse número 7 vem para baixo, é o denominador. E as partes que foram tomadas ou retiradas são as partes que estão pintadas. Então, essas é o número que vem para cima. No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5 vai ficar em cima. Nós temos aqui 5 sétimos, tá? Nesse círculo rosa aqui, o círculo foi dividido em quantas partes? 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4 partes. Isso vai para baixo, é o denominador, que representa em quantas partes foi dividida. E o número de partes retiradas aí, que é o branco, é 1/4, né? O 1 vem para cima e o 4 para baixo, representando em quantas partes foram retiradas. Aí na parte 5 tem uma pergunta em relação aos cortes dessa laranja. Vejam. Herbert trabalha como um garçom em uma lanchonete. Veja a quantidade de rodelas de laranja que ele cortou para servir com água tônica a um cliente. Ele cortou ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós já temos aí o denominador, o total de partes que a laranja foi cortada, certo? E aí ele retirou. Se ele usar apenas uma rodela da laranja para servir o cliente, qual será a fração correspondente? Então, ele tirou uma parte de 7, essa fração vai ser 1/7. Não é isso? Vamos adiante. Nós vamos ver agora como é que a gente consegue calcular a fração de um número, né? Qual é o caminho que eu devo seguir para conseguir calcular a fração de um número, ok? Vejam, eu vou passar mais uma página, que a gente já vai para um número maior. Aqui. Vejam aqui. Avalie cada situação. 1/3 de 90 bolas de Natal. Como é que eu consigo saber? Como é que eu consigo descobrir quanto é que vai representar 1/6 de 90 bolas? Vejam, eu vou pegar o número, só relembrando, né, o que a gente fez várias vezes, mas vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar esse número 90, vou dividir pelo denominador, tá? Então, a sequência de cálculo é essa. Pego o número, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. A pergunta aqui é: qual das duas frações corresponde à maior quantidade de bolinhas? Vamos calcular isso? Eu tenho 90 para dividir por 6, que é o denominador. Eu vou ter 15. 90 dividido por 6, eu vou ter 15. Então, o 90 foi dividido pelo denominador, que deu 15, e multiplicado pelo numerador, que é 3. 3 vezes 15, 45, é o que eu tenho como resposta para a primeira situação aqui na letra A. Na letra B, eu quero 1/2 de 90. Vamos ver quanto é 1/2 de 90. Eu vou pegar o 90, dividir por 2 e multiplicar pelo numerador, que é 1. Então, 90 dividido por 2, 45. Vezes 1, 45. Ok? Se eu tivesse aqui 2/3, que é 2 sobre 3 de 90. Como ficaria esse cálculo? 90 dividido pelo denominador, que são 3, 2/3 eu falei, né? 90 dividido pelo denominador, que são 3, vai dar 30, vezes o numerador, que é 2. 30 vezes 2
60. Então, qual é, fechando aí o nosso cálculo, qual é a regrinha que eu vou utilizar para tirar a fração de um número? Eu vou pegar o número, dividir pelo denominador, né? Dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Exemplo, 1/10 de 100. Quanto será 1/10 de 100? Vou pegar o 100, dividir pelo denominador, que é 10, e multiplicar pelo numerador, que é 1. 100 dividido por 10 dá 10 vezes 1, 10. 1/10 de 100 igual a 10, ok? Gente, foram esses os conteúdos que a gente separou na avaliação, tá? Estudem bastante e boa sorte. Deus abençoe vocês.